Hoje é o quarto e último capítulo da nossa série, e eu comecei há 4 domingos falando sobre a Igreja de Jesus Cristo, porque como a gente está celebrando os 14 anos da capela, a gente quis passar limpo essa questão da igreja, do que a igreja não deveria ser, o que a igreja deveria ser. Então nós começamos olhando para a Igreja de Jesus Cristo, aquele movimento criado no primeiro século, que quando Jesus partiu, ele deixou com os seus discípulos, para que eles levassem isso adiante. No segundo domingo, a gente começou a falar do amor como a única possibilidade de mudança, tanto pessoal, quanto das pessoas que a gente gostaria de ver mudadas, quanto do mundo. O amor é a única possibilidade de mudança. E semana passada, nós falamos um pouco mais desse amor, de que nada pode nos separar do amor de Cristo. E foi interessante, no final do culto do domingo passado, para quem esteve aqui, uma pessoa me procurou e falou assim: pastor, minha primeira vez aqui, puxa, você prega muito bem. Eu falei: puxa, muito obrigado. Ele falou: você já foi pedreiro, carpinteiro? Porque eu dei umas marteladas aqui, né? Tá, não, obrigado. É disso que você está falando? Então tá bom. Enfim, não, isso não aconteceu, tá? Era uma tentativa de brincadeira. Enfim, é porque eu realmente preguei umas madeiras aqui, etc. Aí se você estiver curioso, procura no YouTube da capela, tem todas as mensagens que a gente faz aqui, a gente coloca no YouTube. Bom, hoje nós queremos estudar um pouquinho mais sobre o que é o nosso papel hoje, no século 21, 2019, 2019 anos após Cristo, como é que isso deve acontecer, como que é a igreja, como é que somos nós, cristãos, no século 21, na nossa cultura. Para a gente aprender isso, para a gente saber como isso precisa ser, a gente precisa estudar a origem de todas as coisas. E tudo que a gente faz aqui, o nosso modelo sempre é Jesus Cristo. Então, o que aconteceu? Vocês já estão curiosos para saber o que é isso aqui? Simbolicamente, é como se isso aqui fosse a essência de Deus, de tudo que é Deus. Essa água representa a essência de Deus. Obviamente que é uma redução quase beirando o ridículo, mas eu espero que isso funcione como exemplo, como ilustração para vocês. Então, Deus, em sua essência, sempre quis se comunicar com os homens. Deus falou primeiramente com Abraão, para recomeçar uma nova nação através de Abraão. Depois Deus falou com Jacó, falou com Isaac. Deus falou com Moisés e se revelou em algumas partes assim, muito pessoais com Moisés. Deus realmente falou com Moisés, ditou para ele algumas leis. Deus falou com Davi, Deus falou com os profetas. De alguma forma, Deus sempre tentando passar a sua essência para a humanidade, para que a gente pudesse entender quem era Deus. Mas, como vocês sabem, como a gente sempre conta essa história bíblica aqui, nós humanos sempre decepcionamos, né? E a coisa começa a ficar boa quando as pessoas confiam em Deus, depois elas não confiam mais em Deus, e aí vai tudo para o buraco, depois a pessoa confia em Deus de novo, depois vai tudo para o buraco de novo, quando deixa de confiar. Então isso aconteceu muito na época dos profetas. Chegou um ponto na história que Deus enviou Jesus para que a gente pudesse conhecer a essência de Deus. Então, o que aconteceu quando Jesus chegou é que Deus derramou diretamente da sua essência em Jesus. Lá no primeiro século, Jesus era Deus. Jesus tinha tudo o que Deus tinha. Deus se revelou em Jesus. Teve um episódio com um dos seguidores de Jesus, Filipe, que já andava com Jesus um tempo. Ele chegou: Jesus, por favor, você que conhece Deus, por favor, revela-nos quem é Deus, revela-nos o Pai. Aí Jesus olhou para Filipe e falou: mano, você está andando com a gente há tanto tempo, está andando comigo há tanto tempo, você não percebeu? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem me conhece, conhece o Pai. Jesus era a própria essência de Deus.
E Jesus chegou num contexto, numa cultura completamente distante do que realmente era Deus. Era muita religiosidade no primeiro século e pouco do verdadeiro Deus. Era difícil o acesso a Deus no primeiro século. Os religiosos complicavam as coisas demais. Era muito sacrifício, era muita lei que tinha que cumprir, ninguém conseguia cumprir, então todo mundo vivia frustrado. Aqueles que tinham dinheiro compravam os sacrifícios para oferecer, aqueles que não tinham sofriam. Então era muito difícil. Então a religiosidade construía barreiras entre nós e Deus. Jesus veio com o propósito de construir pontes entre a humanidade e Deus. Jesus veio aproximar-nos de Deus. Jesus veio apresentar-nos quem realmente Deus é. Então Jesus veio construir essas pontes. A outra missão de Jesus foi, eu gosto de chamar assim, a missão de Jesus foi acender luzes. Jesus veio construir pontes e acender luzes. Jesus iluminava o pensamento e o coração das pessoas. Jesus disse, certa vez, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Se você anda na escuridão, se você conhecer essa luz de Jesus, sua escuridão se tornará luz, as trevas vão embora, porque luz e trevas não habitam o mesmo lugar. Então Jesus iluminava as pessoas, Ele trouxe essa luz para mim, para você, para todos nós. Mas a religiosidade do primeiro século só apagava luzes e construía barreiras, era o oposto do que Jesus veio fazer. Bom, como Jesus fazia isso? Como que Jesus construía essas pontes e acendia luzes? Tem inúmeros exemplos na Bíblia. Eu vou ler um único exemplo só para vocês poderem entender o ministério de Jesus e como Jesus agia. E claro, para que isso nos inspire hoje, no século 21, né? Tem uma passagem que muitos de vocês conhecem, que está lá em Lucas, no capítulo 15, que é muito curiosa mesmo, muito simples, mas muito bacana. Jesus estava falando para uma turma bem estranha. Por que bem estranha? Porque tinha todo tipo de gente. E em algumas versões fala assim que tinha pecadores, publicanos, fariseus, religiosos, era uma plateia mista que Jesus estava falando. Na versão da Mensagem, olha que interessante, lá diz assim, um grupo de pessoas de reputação duvidosa estava ouvindo Jesus com atenção. O que significa isso? Que Jesus falava para todo mundo. Para todo tipo de pessoa. Jesus não rejeitava ninguém na sua plateia. Jesus não falava, você não, você é muito sujinho, vai tomar banho e depois você vem falar com o titio. Jesus não fazia isso. Jesus abraçava todas as pessoas, dentre elas os religiosos. Então era uma plateia mista para a qual Jesus estava falando. E isso incomodava os religiosos, porque o que os religiosos queriam? Que o Messias viesse para eles. Se Deus está para enviar um representante dele na terra, um Messias, então ele vai ter que vir no judaísmo, ele vai ter que ser um de nós, um fariseu, um escolado, um formado, um doutor, um PhD, é isso que eles queriam. Mas Jesus não, Jesus andava no meio do povo, Jesus se confundia com o povo, então eles ficavam furiosos com isso. E aí nessa passagem de Lucas 15, os fariseus e líderes religiosos, incomodados, começaram a reclamar. Ele, Jesus, recebe pecadores e até senta-se à mesa com eles, como se fossem velhos amigos. Jesus anda com esse tipo de gente e senta à mesa com eles como se fosse amigo, como o exemplo que a Jane contou aqui. Sabe, Jesus se relacionava com todo tipo de pessoas, e os religiosos ficavam horrorizados, como assim? Ele anda com pecadores, essa gentinha. Nisso, Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, contou a seguinte história. E aí, uma história muito conhecida, Jesus disse o seguinte, imagine que um de vocês tenha 100 ovelhas e perca uma delas. Será que não vai deixar as 99 no pasto
e vai atrás dessa ovelha perdida? Jesus fez essa pergunta que nós cantamos na música agora há pouco. E aqueles que não são cristãos falam, então é isso, que queria dizer aquilo e tal, é isso que queria dizer aquilo. Jesus conta essa parábola, fala, olha, qual de vocês? Quando Jesus fala qual de vocês, ele está incluindo todo mundo no que ele está a ponto de ensinar. Tanto as pessoas mais simples, analfabetas, quanto os religiosos. Todo mundo sabia do que Jesus estava falando. Se você tem 100 ovelhas e uma se perde, você não vai lá atrás daquela que se perdeu? Era como se hoje, Jesus estivesse aqui no meu lugar falando para vocês, e ele ia falar mais ou menos assim, você acabou de receber seu salário, R$1.000, você pegou o seu salário, entrou no seu fusquinha e foi para casa. Chegou em casa, a hora que você foi contar, tinha 900. Você não vai voltar no fusquinha para procurar, ver se você acha os R$100? Sim ou não? Você ganha 5.000, você perdeu 500. Você volta ou não volta? É isso que Jesus estava falando, uma coisa que todo mundo ia fazer. Eu volto. Eu por menos que sei, eu estou voltando a pé. Jesus estava falando a linguagem das pessoas, era da cultura aquilo que Jesus estava expondo. E ele fez essa pergunta. E aí, todo mundo respondeu, claro, não, sim, a gente ia atrás dessa ovelha, eu voltava no fusquinha para ver se o senhão ficou lá, sim. Aí Jesus faz uma aplicação, ele fala, então, no reino dos céus é a mesma coisa quando um pecador se converte. Como assim? Não, quando um pecador se converte, quando, o céu se torna em festas, o versículo diz assim, acreditem, há mais alegria no céu pela vida resgatada de um pecador que por 99 pessoas que acham que não precisam da salvação. Que não precisam da salvação, desculpa, não é que acham que não precisam, pessoas que não precisam. As pessoas já estão salvas, mas o amor de Deus é tão grande por aquele que está perdido, que ele fala assim, gente, vocês ficam aqui que eu vou lá buscar aquele que está perdido. Uau! Isso acendeu um holofote na mente e no coração daquelas pessoas. Isso construiu uma ponte, olha, é assim que Deus se preocupa com a gente? Então, se Ele se preocupa com o pecador, Ele se preocupa comigo também, que eu sou pecador, nem tanto, mas percebe? Esse era o ministério de Jesus. Então, Jesus usava as coisas daquela cultura para ensinar o que é eterno. Jesus era, portanto, no seu contexto, relevante. Jesus era relevante, ele falava das coisas da cultura para ensinar aquilo que era eterno. Bom, se a gente quer ser uma igreja hoje relevante, como você passa ali na capela, está escrito, capela é uma igreja relevante, se a gente quer ser uma igreja relevante, a gente precisa aprender a usar o que é cultural para ensinar o que é eterno, como Jesus fazia. Bom, passado alguns meses desse acontecimento, Jesus começou a ser perseguido, e não sei se vocês sabem, ali nasceram as fake news, porque algumas pessoas receberam dinheiro para falar mal de Jesus, para que ele pudesse ser acusado, e aí ele foi acusado, foi preso, foi torturado, foi crucificado, e morreu pelos nossos pecados, e aí, como ninguém mais na história havia feito, ele disse que em 3 dias ele estaria vivo de novo, e ele fez, ele ressuscitou, e aí ele andou 40 dias com os seus seguidores, mais 40 dias. Muitas pessoas, cerca de 500 pessoas pelo menos, viram Jesus depois de ressuscitado, até que depois de 40 dias ele subiu aos céus. Quando Jesus subiu aos céus, a responsabilidade ficou com os discípulos, porque Jesus, um pouquinho antes de subir, ele falou assim, olha, agora é com vocês. Agora é com você, com você, com você, com você. Eu estou indo, vou enviar o meu Espírito para habitar o coração de vocês, foi isso que nós explicamos na semana passada, mas eu estou indo, a responsabilidade agora é de vocês. E aí, eles saíram cheios de coragem e foram pregar o Evangelho ali nas primeiras semanas depois que Jesus tinha partido. E logo de cara, no primeiro sermão de Pedro, 3.000 pessoas se converteram a Jesus. O que é se converter? Né? Parece um linguajar de crente. O que é se converter? É você mudar de direção, você converter. Você estava indo numa direção, você passou a andar na outra.
né? É isso que é se converter. Então, naquele dia, 3.000 pessoas mudaram a direção das suas vidas, passaram a seguir a Jesus. E aí, alguns dias depois, Pedro está indo com João no templo para orar, porque essas reuniões geralmente eram fora do templo, mas eles também frequentavam os templos para orar. E aí Pedro está indo para o templo, na entrada do templo tinha um moço paralítico, e já tinha mais de 40 anos, então todo mundo conhecia a história dele ali, todo mundo conhecia aquele moço. Pedro e João passam por ele, e aí o moço fala, você podia me dar uma ajudinha, um dinheirinho? E aí Pedro olha para ele com compaixão e fala assim, amigo, dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda, em nome de Jesus Cristo. E o moço se levantou, firmou nas pernas e começou a andar. E esse moço entrou com eles no templo. Aí vocês imaginam o alvoroço que isso causou, porque todo mundo conhecia aquele rapaz. E aí ele começou a andar, e pular, e festejar, e todo mundo falou, mas aquele não era um moço que ficava ali na escadaria e tal, tal. E aí começou a juntar gente, Pedro aproveitou o quê? Falou, fez mais um sermão, vou perder essa chance? Né? Juntou gente, 5.000 pessoas se converteram a Jesus nesse segundo sermão de Pedro. Assim era a primeira igreja. Mas aí, lógico, isso revoltou os religiosos da época, isso revoltou os fariseus, eles ficavam loucos da vida, porque como pode, eles estão ensinando que a gente matou Jesus, como assim nós matamos Jesus? Não foi o povo que escolheu, então eles ficavam tentando achar maneiras de prender também os discípulos e, se possível, matar e acabar com tudo. E aí tem um episódio que eu quero contar para vocês, que está lá em Atos, no capítulo 5, que é muito, muito, muito interessante, a gente aprende muito com esse acontecimento. Como o trabalho dos discípulos estava aparecendo muito, está lá em Atos 5, versículo 12, o trabalho dos apóstolos resultou em muitos sinais da parte de Deus entre o povo, coisas maravilhosas estavam acontecendo com o trabalho deles. Eles se reuniam regularmente, havia uma harmonia entre eles, e o Senhor ia aumentando o número de pessoas gradativamente. Aí então, esses fariseus, esses religiosos, falaram, não, a gente precisa entrar em ação. Então mandaram prender Pedro e João, cadeia para eles, prenderam. Aí de vez em quando manda açoitar também, dá uma surrinha básica e tal, mas aí quando eles colocaram Pedro e João na cadeia, naquela noite, eles já estavam planejando fazer um concílio no dia seguinte para inquirir os dois. Aí naquela noite um anjo foi lá, abriu a porta da cadeia, eles saíram, na manhã seguinte eles já estavam pregando de novo. Era assim que eram os discípulos de Jesus. Aí, no dia seguinte, eles montaram esse concílio para conversar com os dois, para proibir eles de pregar o evangelho e tal, mandaram buscar lá na prisão, falaram, eles não estão na prisão, onde que eles estão? Estão lá pregando o evangelho de novo, vai lá buscar esses... Foram lá buscar os dois, e trouxeram, diante desse concílio, cheio de mestres da lei, religiosos e tal. Bom, o que eles queriam? Proibi-los de anunciar o evangelho. Como que eles fizeram isso? Falaram, olha, vocês estão nos acusando de ter matado esse Jesus, que história é essa? Daqui para frente, vocês não têm autorização mais para falar, e se bobear, a gente acaba matando vocês. Só que eles tinham medo de matar os discípulos, porque o povo todo estava do lado deles. Então eles não queriam ter a revolta do povo contra eles. Então eles estavam só fazendo pressão, mas o desejo deles era matar. Quando eles estavam planejando, como é que a gente vai fazer para matar? Um dos mestres da lei, chamado Gamaliel, teve uma ideia, ele teve uma sacada. Ele falou assim, tira os dois da sala. Tiraram os dois da sala. Aí ele juntou os líderes religiosos, os sábios, os mestres da lei, e Gamaliel falou o seguinte, ele falou, olha, muito recentemente, tinha um sujeito chamado Teudas, que também começou um alvoroço, ele tinha cerca de 400 seguidores, e aí ele foi movimentando, fazendo um alvoroço. Aí o que aconteceu? Ele foi morto, em seguida, os seguidores dele foram dispersos, acabou o movimento. Mais recentemente, teve um outro, um Judas,
Não é aquele Judas, esse é um Judas, o Galileu, que também começou o movimento, também fracassou e os seguidores dele foram dispersados. O que Gamaliel estava querendo dizer? Olha, é provável que é isso que vai acontecer com esse tal de Jesus e esse povinho aí que está seguindo eles. É provável que seja isso que vai acontecer. Então, ele falou assim, e eu vou ler para vocês o que Gamaliel falou. Ele falou assim: portanto, eu digo a vocês o seguinte: tirem as mãos desses homens e deixem-os em paz. Se o projeto deles é algo meramente humano, irá fracassar. É óbvio. Mas se é de Deus, não há nada que possamos fazer. Olha que sabedoria desse homem. Ele falou: olha, talvez esse Jesus seja mais um profeta, mais um anunciador, mais um que se diz que é Messias, mais um que diz isso ou aquilo, e esses seguidores estão querendo valorizar o que ele fez. Então, tira a mão deles, porque o líder já morreu. Se isso aqui for coisa de homem, provavelmente vai acabar daqui 1 ano, daqui 2 anos, ninguém nem ouve falar mais desse Jesus. O Império Romano vai abafar tudo isso. Mas se for de Deus, não tem nada que a gente possa fazer. E aí, chamaram os 2 de volta, mandaram açoitá-los e mandaram eles embora. Deram uma surra neles, ali mesmo, e mandaram eles embora. E os apóstolos saíram do concílio exultantes, por terem a honra de serem maltratados por causa do nome de Jesus. E não perderam 1 minuto sequer, todos os dias estavam no templo e nas casas ensinando e pregando a respeito de Jesus. Eles não se acovardaram com isso, eles não tinham medo, porque não era uma coisa humana. O Evangelho só está hoje, no século 21, 2019, aqui, porque não era coisa de homem, senão não tinha sobrevivido. Quanta coisa aconteceu de lá até aqui, quanta ignorância na própria igreja, quanta guerra em nome de Deus, tanta coisa que poderia ter queimado o cristianismo. Até hoje, os escândalos que a gente vê até hoje na televisão, pedofilia, sabe? Quanta coisa podia ter abafado o cristianismo, o nome de Jesus. E hoje, o cristianismo é a maior religião de todas no mundo. Só pode ter uma explicação, a explicação de Gamaliel. Isso não é humano, isso é de Deus, amém? Amém, amém, isso é coisa de Deus. Bom, aí nós estamos aqui, no ano 2019, tentando levar isso adiante. Então, como é que a gente pode fazer isso? Então, nós aqui, nessa igreja que está fazendo aniversário, nós escolhemos, no dia 21 de fevereiro de 2005, quando a gente abriu as portas, a gente falou: olha, essa igreja vai ser uma igreja relevante, uma igreja focada no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso modelo, a gente é bitolado em Jesus, tá? Pode chamar a gente de bitolado, eu aceito se for relacionado com o nome de Jesus. A gente é focado em Jesus, a gente entende a Bíblia inteira através de Jesus, sabe? A gente interpreta a Bíblia pelas lentes de Jesus. O que Jesus falou, a gente acredita; o que Jesus não falou, a gente não acredita; o que Jesus fez, a gente tenta fazer; o que Jesus não fez, a gente não quer fazer. Entendeu? Então, é assim que a gente fez. E aí, como ser relevante nos dias de hoje, como Jesus foi na sua época? Então, se Jesus estava representado por esse vasinho clássico e tal, mas se a gente for falar hoje de Jesus, para as crianças, a gente vai usar outra embalagem. A gente vai passar o que Jesus nos ensinou num outro contexto, do contexto dos pequenininhos. É isso que é ser relevante. A gente não vai falar para as criancinhas de 3 a 5 anos, que estão ali embaixo agora, sobre a besta do Apocalipse. Tá? A gente vai falar para eles sobre o amor de Deus, como Deus os ama do jeito que eles são. Eles são amados por Deus. É assim que a gente passa a essência de Deus que a gente recebeu de Jesus Cristo. Eles vão crescendo um pouquinho mais, e a gente
vai passando para os maiorzinhos. Beleza, ó, Jesus é um cara legal. Ele te ama, mas ele quer que você ame os seus amiguinhos também. Entendeu? É assim que é ser relevante para aquela idade. Os mais jovens, esses aqui, né? A gente não vai falar do adultério de Davi para esses aqui, né? Betsaba e tal, que Davi pulou a cerca. Mas esses aqui é a história favorita deles, os adolescentes. Eles vão querer saber o que aconteceu. Então, vamos lá, a gente passa a essência de Jesus para os maiorzinhos. E para vocês todos, né? O que é ser relevante? É usar o que a cultura nossa nos oferece para comunicar aquilo que é a essência de Deus, aquilo que é eterno. É isso que é ser relevante no século 21. Então, qual deve ser a minha e a sua oração quando você fecha os seus olhos para orar? E eu espero que a gente já esteja amadurecendo o suficiente para que quando a gente feche os olhos para orar, a gente não se concentre só e exclusivamente nas nossas necessidades. Claro, esse é o começo de tudo, no começo da caminhada da fé. Você quer tudo para você, Deus, é a minha saúde, as minhas finanças, a minha família, o meu carro, a minha casa. É assim que a gente ora quando talvez você começa a caminhada. Mas quando você vai andando um pouco mais, você fala, olha, peraí, tem outras pessoas, Jesus falou para eu amar os outros também. Tem a pessoa que está do meu lado aqui na igreja, tem a pessoa que está passando necessidade, passando na frente de casa, tem o cara que trabalha comigo, que está perdido. Minha oração precisa ser um pouco mais ampla do que apenas o meu umbigo. Então, como a gente deveria orar nos dias de hoje para que esse trabalho que Jesus começou e que os discípulos colocaram para andar não acabasse? Então, ao invés de eu sugerir como vocês devem orar, nós vamos voltar de novo para a essência de todas as coisas. Vamos ver como foi a primeira oração da primeira igreja, a igreja dos apóstolos. Sabe naquele episódio que Pedro curou aquele moço na entrada, que era aleijado? Naquele episódio aconteceu uma coisa, eles também foram chamados pelos fariseus para serem interrogados e ameaçados de prisão, de morte e tudo. Mas, como eu falei, não tinha como os fariseus matá-los, porque estava todo o povo do lado deles. E, inclusive, nesse episódio, estava o moço lá que tinha acabado de ser curado. Então, eles falaram, a gente não consegue fazer isso. Então, vamos soltar eles e ficar de olho. Quando eles soltaram Pedro e João, eles voltaram direto para a comunidade, para onde estavam reunidos os cristãos, os seguidores de Jesus. E aí, quando eles chegaram, obviamente que o pessoal estava preocupado com eles, falando, puxa vida, o que eles vão fazer? Provavelmente vão matar. Mataram Jesus, vão matar Pedro, João, depois eles vão em escala, matando os outros 11, os demais, dos 11, depois vão começar pelos simpatizantes. Então, talvez fosse isso que estava na mente deles. Mas quando chegou Pedro e quando chegou João, e a comunidade os recebeu, eles se juntaram numa oração que deveria ser a nossa oração hoje, pela nossa comunidade, pelo Evangelho no século 21. Eles oraram assim: Deus forte que fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que há neles, pelo Espírito Santo falastes da boca do teu servo e nosso pai Davi. Eles citaram algumas das profecias que foram entregues por Deus a Davi, sobre a perseguição ao Messias, e aí eles falaram, é exatamente o que está acontecendo agora, essas profecias estão se cumprindo, Jesus foi morto e a gente está sendo perseguido. Deus, agora eles estão atacando de novo, estão vindo para cima de nós. Qual deveria ser a próxima palavra deles? A próxima oração deveria ser assim, olha,
nos protege, nos livra de todo mal, não deixa que cega os olhos deles para que eles não nos vejam, né? Devia ser assim a oração, se fosse a gente orando, né? Se a gente estivesse sofrendo ameaça de morte por aí, talvez a gente orasse assim como igreja. Eles não. Eles falaram assim, cuida dessas ameaças e dá aos teus servos confiança e coragem para pregar a sua mensagem. Eles oraram para que fossem mais ousados ainda, mais corajosos ainda, porque essa foi a missão que Jesus nos deu. Ide por todo mundo, a toda criatura, todas as pessoas. E aí eles pediram, Deus, estenda a tua mão para realizar curas, milagres e maravilhas em nome do teu santo servo, Jesus. Claro, eles queriam a bênção de Deus, nós precisamos da bênção de Deus, eles precisavam da bênção de Deus. Então, Deus, estende a tua mão, enquanto o Senhor dá coragem e ousadia, estende a tua mão, faz maravilhas no nosso meio. E Lucas conta que, enquanto eles oravam, o lugar que eles estavam reunidos tremeu, e eles foram cheios do Espírito Santo, e continuaram a proclamar a palavra de Deus com coragem e confiança. E aí, enquanto eles faziam isso, olha o que acontecia. Toda a comunidade de cristãos estava unida, um só coração, uma só mente, uma única mente. E os apóstolos davam testemunho poderoso da ressurreição do Senhor Jesus, e a graça repousava sobre todos eles. A graça repousava sobre todos eles. Não é exatamente o que a gente deseja aqui para nós? Que a graça do Senhor seja espalhada no nosso meio, nas nossas casas, no nosso trabalho, na nossa comunidade, no nosso bairro. Era exatamente o que acontecia quando eles fizeram essa oração. E além disso, eles terminam a oração, ninguém do grupo passava por necessidade, ninguém tinha necessidade. Não tinha um passando fome, não tendo dinheiro para pegar um ônibus, não tendo uma cesta básica, não tinha ninguém. Eles compartilhavam as coisas. Às vezes a gente fica aqui um pouco inibido, né? Não deveria, mas a gente fala do dízimo às vezes de forma discreta, mas nessa época eles dividiam tudo. Cada um chegava com o seu salário integral e falava assim, olha, está aqui na igreja, a gente vai dividir entre todo mundo. Era assim que eles conviviam, nesse grau de unidade e de amor. Não estou sugerindo que você faça isso, mas se quiser não tem problema. Estou brincando. Mas é nesse grau de unidade que a primeira igreja nasceu. E é esse grau de unidade que nós desejamos para esse lugar, para a comunidade que a gente está frequentando. E se a gente começar a orar desse jeito, se nós todos começarmos a orar, Deus, estende a tua mão, enche de graça, dá coragem e ousadia. Se a gente fizer isso, se a gente se colocar diante do Senhor como servo, como um corpo, como alguém que está aqui para fazer alguma coisa e não para ficar assistindo alguém fazer, se a gente fizer isso, vai acontecer o que acontecia com eles. A graça do Senhor repousava sobre todos eles e ninguém tinha nenhuma necessidade. Amém? Eu tenho certeza que isso pode acontecer no nosso meio. Tenho certeza absoluta. Se você crê, a partir de hoje mude a sua oração. Pare de ficar orando só por você mesmo, pelas suas necessidades, pela necessidade da sua família. Olhem as pessoas com os olhos de Jesus, com esse amor com que Jesus te amou. Você está salvo. Muitos de vocês aqui já se converteram, já tomaram um outro rumo na vida. Mas muitos estão indo para o inferno. Muita gente está sofrendo, muita gente está sem esperança, muita gente não sabe o que é esse amor. Muita gente não sabe o que é esse amor. Nunca experimentou. E nunca ninguém falou diretamente, porque a gente fica inibido. Não sei, né? O que a pessoa vai pensar? Nunca mais ore assim, meu irmão. Ore para que Deus te dê confiança, ousadia e coragem
porque à medida que você faz isso, a graça de Deus vai abundar na sua vida. Amém? Amém. Vamos orar então nesse sentido? Em nome de Jesus? Senhor Deus, capacita-nos para anunciar a Tua palavra corajosamente. Nos dê ousadia, amor pelo próximo, amor pelas pessoas que a gente ainda não conhece, mas que precisam do Senhor. Enche o nosso coração de compaixão, Deus. Transforma cada um de nós, frequentadores desse lugar, pessoas que estão começando a vir aqui, transforma cada um de nós num mensageiro da Tua palavra. Transforma cada um de nós num servo Teu. E aí, Senhor Deus, estende os Teus braços sobre nós, promove curas no nosso meio, milagres, que abunde a Sua graça sobre nós, Senhor Deus, o Teu cuidado, a Tua bênção, e que a gente possa ser um com o Senhor Jesus Cristo, e anunciar essa palavra em todo lugar onde a gente for, em nome de Jesus, amém, amém. Alma
grandioso és tu, meu rei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Ei, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Oh, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, Jesus, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Que a paz e o amor desse Deus grandioso seja derramado sobre a sua vida, em nome de Jesus. Uma ótima semana a todos. Domingo que vem estaremos aqui de novo. Não vá embora sem falar com alguém, falar que você ama, falar que você está saindo daqui diferente. Você é um ministro de Jesus agora, amém?